foram criados vários princípios do movimento e do ser humano e do universo. Ou seja, o universo tem suas regras. Tá. Se eu soltar essa caneca aqui, você sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque tudo que eu soltar, cai. Porque é a regra do universo. Se eu estiver na Lua já é um pouco diferente. Eu solto o negócio, talvez ele vai flutuando, até caia, mas caia numa outra velocidade. Sim. Até tem um experimento, não sei se você já viu, uma bola de canhão e uma pena. Eles são soltadas num lugar que simula gravidade zero. Tá. Elas caem na mesma velocidade. Olha que legal. Entende? Então, assim, porque o universo tem regras. E não fui eu que escolhi as regras. Eu só sou influenciado por elas. O teu corpo tem regras. Ele não funciona de qualquer jeito. Sai voando aí. Não sai voando, você entendeu? Então, e o corpo do passarinho que voa tem outra regra. E a gente interage. E assim, a gente tem que estudar, então, como que é esse mundo, porque afinal é nele que a gente vive. Sim. Como que é esse corpo, porque afinal é através dele que a gente... Ou não o corpo, como é esse ser, porque é um ser mais complexo, ele é corpo, mente e espírito. Como esse ser... ele porque é a partir dele que a gente vai interagir, e como é a interação desses dois. E o movimento é a interação desses dois pela forma física. Tá. O pensar é o movimento pela forma mental. Tá. O sentir é a interação deles pelo... Eu sinto a brisa do mar, sabe? É o sentir. Então, quando a gente começou a estudar o que a gente chamou de treinamento tridimensional, vamos esquecer tudo e vamos olhar do zero. Tá. Claro que a gente vem com um background que é super interessante. Assim, eu tenho minha formação, fiz USP e tal, mas ela não fala com esses elementos aqui. A maior parte do tempo não fala. E aí eu falei, tá bom, mas eu posso falar. Então eu vou usar o que eu aprendi e enriquecer com esse olhar. Tá. E aí a gente sempre tenta olhar como é que é. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente vê, as pessoas são singulares. Tudo é singular. Uma folha de árvore é singular. Se você pegar, você não acha duas folhas iguais. Sim. Um besouro é singular. E nós mais ainda. Quanto mais complexo é o elemento, mais singular ele é. Por outro lado, tem um segundo princípio também, que é o que a gente vai chamar de similaridade. Tá. Nós somos completamente diferentes, mas talvez em proporção nós somos mais iguais do que diferentes. Olha que loucura. E isso convive, coexiste, né? O singular e o similar coexistem. Tá. E nós vamos percebendo que nesse mundo também os opostos se coexistem o tempo todo. A gente trabalha muito binário, porque é uma forma de economizar energia para o nosso cérebro, mas de fato as coisas não se processam binariamente. As coisas são muito mais coletivas, são muito mais complexas. Então a luz só existe na sombra. Pega uma lanterna, aponta para o sol, não acontece nada. Entra com uma lanterna num quarto escuro, você vai ver a capacidade dela de iluminar. Então ela só vai existir naquela sombra. Então eu preciso da sombra para que a luz exista e vice-versa. No mesmo paralelo, eu sou completamente diferente de você, mas eu só me reconheço através de você. Ou de você, nesse caso, do outro, né? Como é que eu saberia se eu sou engraçado se eu estivesse sozinho numa ilha? Não tem como. Não tem como. Como é que eu ia saber várias coisas a meu respeito, se eu sou bonito, se eu sou inteligente, se eu estou sozinho? Não tem. É no outro que eu me reconheço. Então, se é no outro que eu me reconheço, a lógica, o princípio básico, fundamental do treinamento tridimensional é pelo outro. O que eu faço é sempre pelo outro. Então, não é do meu jeito, é do jeito do outro. Não é do caminho que eu escolho, é o caminho do outro. E para isso, os valores que normalmente são deixados de lado no treinamento, a gente aplica. Quer ver? Isso aqui tá legal para você? Isso aqui tá confortável para você? Né? Você tá feliz? E qual que é a frase que a gente usa de referência? Você tem que sair daqui melhor do que entrou. Eu já tive uma aluna uma vez que ela chegou lá e dormiu na academia. Ela veio me falando que ela estava 3 noites sem dormir, que ela está com uma dificuldade imensa de dormir, que ela está tomando remédio para dormir. E aí um dia ela estava meio estressada, a gente tem uma cama de massagem lá, que faz massagem automática, não sei o quê. Quando eu percebi, ela estava dormindo. Velho, eu apaguei a luz, liguei uma musiquinha suave e fui lá para minha sala, deixei ela dormindo. Normalmente a gente ia falar, vou repor essa aula, afinal ela não fez nada. Não. Cara, eu perguntei para ela, até filmei isso daí porque eu dou curso para poder mostrar que isso realmente acontece, né? Perguntei para ela, essa aula foi boa? Ela falou, foi a melhor aula que eu já tive. Mas é uma aula, entre aspas, de treinamento. Se tem uma coisa que ela não fez naquele dia, foi um treino. Mas a aula estava de acordo com o que ela precisava. Aquela hora ela precisava descansar. Ela não estava conseguindo dormir, ela conseguiu. Já vitória. Cara, puta vitória, cara. Você entende? E é entender assim, saiu daqui melhor do que entrou, é o nosso objetivo. E o exercício, nesse contexto, ele passa a ser um meio e não um fim. Porque em academia o exercício é fim. Você tem que ir lá para fazer exercício. E num espaço um pouco mais holístico, um pouco mais acolhedor, ou, nas nossas palavras, um pouco mais tridimensional, o exercício talvez seja uma excelente ferramenta de te abordar tridimensionalmente. Mas existem outros.
É mais como saindo da obrigação e indo para uma sensação de que aquilo lá tá te fazendo bem, de uma necessidade que teu corpo tinha e está sendo preenchida, né? Tanto que eu não uso o termo malhar. O termo malhar ele é negativo por si só. É só olhar no dicionário qual é a definição de malhar. É verdade. Então eu já começo assim, eu tô indo fazer algo que é negativo por definição. Tô indo malhar. Não, cara. Agora, muda por qualquer palavra legal que você quiser. Pode escolher. Tô indo lá me aprimorar. Tô indo lá me respeitar. Tô indo lá me estimular. Me cuidar. Olha como é muito mais legal sair de casa agora. Sacou? Então, é claro que aí você vai falar, mas aí a pessoa vai lá, vai ficar te enrolando porque ela tá precisando emagrecer, mas ela vai ficar batendo papo. Tá, mas a minha função não é bater papo aleatório com ela. É dentro do meu papo mostrar pra ela a importância de emagrecer, ué. Sim. Mas se naquele dia o que ela deu conta foi sair de casa pra ir pra academia, já tá bom. Mas com o tempo isso vai ficar tão claro tanto pra mim quanto pra ela que só sair de casa e ir pra academia já deu. Sim. Agora a gente vai ter que dar um próximo passo. Então qual é o pequeno próximo passo que você pode dar? Porque a gente só dá o próximo passo. A gente não dá um passo de 10 passos, é sempre o próximo. E para cada um, eu tenho que achar onde está o teu start ali, onde está teu ponto de começo, de início. E aí, a partir desse ponto de início, nós vamos dar o próximo passo. E cada um no seu tempo, e se respeitando. Cara, se você for olhar, a gente estava até brincando aqui antes de começar a gravação, um treinamento novo. Eu falei, não, ele é a coisa mais antiga. No passado é o que se fazia. A gente não tinha todos os recursos tecnológicos que a gente tem hoje e o que a gente fazia. A gente tentava entender o que estava acontecendo a partir das respostas que a pessoa ia dando. E não partia do pressuposto que eu já sabia. Hérnia de disco, para você ter uma ideia, está documentado na literatura por Hipócrates, que é o pai da medicina. Isso é grego antes de Cristo, sabe? 400 anos a galera antes de já Cristo. travava já. E sabe o que é legal? Sabe o que ele falava lá? Sabe como ele descreveu a hérnia de disco? Ele escreveu patologia cometida principalmente em idosos. Só que hoje não é essa a realidade. O que aconteceu hoje? Nós nos comportamos como idosos. Sim. Do ponto de vista físico. Sim. E muitas vezes do ponto de vista emocional também. Então não pegava os jovens naquela época, né? Não pegava. Como é que era o mundo naquela época? O que o jovem, o adulto fazia? Não existia caixa de supermercado naquela época. O cara passa o dia inteiro sentado. Pô, o pessoal devia. Eu fico imaginando, devia andar pra caramba aquela época. Não existia elevador, não existia televisão, não existia nada. Então, se você precisasse subir um andar, era escada. Você precisava ir daqui até ali, ou era a pé ou era de cavalo. Tudo seu era ativo. Não existia nada que não era ativo. Assim, quais os trabalhos lá? Sei lá, soldado, serralheiro, artesão, marceneiro, cozinheiro. Assim, não tinha trabalho. Ficar 8, 10 horas na frente do computador. Sentada numa tela, isso né? não existe, isso é coisa de uns 100 anos pra cá. E só piorando, né? Por isso existe academia. Porque senão não precisava existir. É como você chegar pra um pedreiro e falar assim, ó, trabalhou 10 horas por dia enchendo laje, chega aqui na academia e vem puxar ferro. Olha que não faz nenhum sentido. Se o pedreiro vai na minha academia, não é pra fazer força. É pra liberar aquele corpo, pra aquele corpo se expandir, pra ele se movimentar, pra ele se divertir, pra ele extravasar, pra qualquer coisa. Por exemplo, um futebol pra ele faz muito mais sentido do que fazer uma coisa mais aeróbica só, puxar né? ferro. Porque tem diversão ali, tem movimento e ficar lá fazendo leg press. O cara que carregou o peso o dia inteiro. Meu Deus. Qual que é a lógica por trás disso? Mas não, tem que ser, porque é assim que é. E a lógica do no pain, no gain. Tem que fazer força, senão... Oi? Nossa, odeio essa hashtag, cara. Meu Deus. Graças a Deus está começando a mudar, né? Mas quando eu comecei a falar sobre isso, eu era quase um ET, cara.